pensei muito se eu traria esse assunto pra cá. E, na verdade, até pensei se eu estava preparada para falar sobre isso. Mas decidi trazer. Eu trouxe nos últimos vídeos, eu falei sobre Deus, né? De Deus não te entregar a casa pronta. E eu tive muitos feedbacks de vocês. Inclusive, se você não ouviu esse podcast ou não assistiu esse vídeo no YouTube, assista, ouça. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse meu relacionamento com Deus. E o tema de hoje é: coloque Deus como seu maior sócio na vida. Por que eu decidi trazer isso pra cá? Eu sou de uma família cristã, né? Sou católica. Fui batizada, fiz primeira comunhão, fui crismada. Mas é engraçado porque, por mais que dentro da minha casa meus pais sempre fomentassem isso e todo domingo, todo sábado a gente ia na missa, eu nunca tive um relacionamento próximo com Deus. Parecia uma coisa muito distante de mim, sabe? De muito respeito, mas muito distante de mim. Não tinha essa coisa de conversar ou colocar Deus para me ajudar a tomar decisões. Eu nunca tive isso dentro de casa. Obviamente, meus pais sempre me deram tudo de melhor que eles puderam, só que eu lembro que a gente só rezava à noite. E muitas vezes eu não entendia nem o que eu estava rezando, para ser bem sincera. E muitas vezes eu dormia no meio da reza ali, né? Eu estava ali rezando, eu dormia. Pura e simplesmente para você ver que não tinha a menor conexão com aquilo. Os momentos que eu ativava Deus, vamos dizer assim, eram os momentos de desafio. Eu gosto muito de falar da maternidade, né? Eu sei que muitas de vocês me acompanham aqui e também são mães. E eu falo sempre que a Marina, principalmente a Marina, né? Porque a Marina é minha mais velha, me mudou muito. E veio para me lapidar em vários pontos da minha vida. E a espiritualidade foi um deles. 2021, Marina nasceu. E junto com aquele todo caos, né? De perder a identidade, não saber mais quem eu era e tudo mais, veio um vazio muito grande que eu não sabia o que era. Eu lembro que quando eu acordava várias e várias vezes de madrugada, e tiveram madrugadas que eu virava pra Deus, né, só no momento de desafio, que eu clamava a Ele. Eu falava: Deus, pelo amor de Deus, faz essa criança dormir, eu estou exausta. Eu ainda falava assim: Deus, se você realmente existe, olha isso. Se você realmente existe, faz essa criança dormir, não estou aguentando mais. E muitas vezes as minhas preces não eram ouvidas. E isso me deixava muito frustrada. Eu falava: cara, ele ouve todo mundo, mas ele não me ouve. Mal sabia eu que isso fazia grande parte dos planos dele, né? Mas justamente no podcast que eu falei que Deus não te entrega a obra pronta. A gente precisa passar por esses desafios. Só que não parou por aí. Eu não só não tinha essa conexão com ele, como também eu zombava mentalmente, obviamente eu não falava com ninguém. E é até vergonhoso falar isso, mas eu acho que aqui é um espaço que eu me sinto muito confortável de abrir, né? Os meus pensamentos, os meus comportamentos e me colocar no lugar de humana realmente. E eu zombava mentalmente das pessoas que iam na internet falar muito de Deus, da conexão de Deus, porque Deus me falou isso, Deus me entregou aquilo. E eu falava: gente, pelo amor de Deus, né? Nossa, gente, forçação de barra. Eu achava isso. Que loucura, né? Perdida, completamente perdida. Eis que esse vazio foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu cheguei a ter o burnout, que eu já contei pra vocês no podcast de ansiedade persistente. E aí eu falei com uma amiga minha, que ela é cristã, e eu brinco que ela é tipo assim, brother de Deus, sabe? Tipo assim, ela é muito próxima de Deus. E aí eu comecei a mudar a minha visão do olhar aquilo como zombar pro, cara, eu também quero isso. Porque na verdade, quando eu zombava, na verdade o que eu queria era ter o que ela tinha e eu não conseguia, eu não sabia nem como começar. Por isso que eu decidi fazer esse podcast, porque eu sei que muitas mulheres podem estar nesse mesmo lugar que eu estava. Como começar essa conexão com Deus. Até onde colocar Deus na minha vida. A gente vai falar sobre isso. Bom, falei com ela, falei: amiga, eu preciso de uma ajuda sua. Eu lembro que ela ficou muito feliz de poder levar a palavra adiante, de poder me ajudar a me conectar com Deus. E eu falava assim: cara, me ajuda a ter essa intimidade que você tem com Deus. E na época, ela me passou uma música, ela me passou alguns conselhos, que inclusive alguns deles eu quero compartilhar aqui com você como aprendizado. Mas ela me passou uma música que depois eu quero muito que você ouça, que se chama Me Leva Pra Casa, do Israel. Tô até pegando aqui o celular pra poder não falar besteira. Do Israel Subirá.
E na música eu não vou cantar, porque vocês não vão ver meus dotes aqui, né, de cantora, porque é muito ruim. Mas eu quero muito trazer um trechinho da música para contextualizar o que eu quero falar sobre até onde Deus deve entrar na sua vida, né? E a música fala assim: como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar sabendo que eu sou falho, que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode confiar em mim? E quando ela botou essa música pra mim, eu chorei igual uma criança, por vergonha. Eu pedi realmente perdão pra ele. Perdão por ter me perdido, perdão por não ter buscado essa aproximação. E eu entendi que, cara, Deus só ia entrar na minha vida se eu deixasse a porta aberta. Ele não ia bater de, oi, tô aqui. Eu precisava dar espaço pra ele. E eu não dava esse espaço pra ele. Ali, em 2022, foi esse processo. Bem tímido no começo, bem sem saber o que eu estava fazendo, mas com muita disposição de colocar ele na minha vida. E sabe o que eu entendi? Que ao contrário do que eu vivi muito em casa, e que incrível que meus pais me ensinaram o que é ser cristã, ir pra missa, frequentar, já foi um primeiro passo, mas eu precisava ir além. E eu entendi que ele tinha que estar em tudo. Na vida pessoal e na vida profissional. Por isso que eu brinquei botando o nome desse podcast de Coloque Deus como seu maior sócio. Hoje, eu não faço mais nada na força do meu braço. Eu não questionava Deus ou pedia conselho a Deus pra nada na minha vida. Eu simplesmente pegava e fazia. Como uma mulher muito independente, né? E querendo essa independência, eu ia lá e fazia. Não pedia opinião de ninguém, eu ia lá e fazia. E muitas vezes eu quebrava a cara, muitas vezes o esforço era muito grande, sabe? Era muito pesado, era muito árduo, e eu não sabia muito porquê. E depois disso tudo, passar por burnout, crise de ansiedade, necessidade de controle, eu entendi que fé, gente, é sobre entregar. É sobre fazer o seu melhor, aquela famosa frase, né, de coloque os pés que Deus coloca o chão. Mas é sobre confiar. É sobre confio e entrego. É sobre eu faço a minha parte, mas me orienta. Eu tô no caminho certo? E é muito interessante que quando você vai buscando as coisas, cara, vão se tornando mais leves. Eu encontrei uma amiga esses dias na cafeteria e eu contei o tantos projetos que eu tô tocando ao mesmo tempo, né? Inclusive, um deles eu quero contar no final desse podcast, então fica comigo até o final, que eu tenho um recado especial pra te dar. Mas eu contando pra ela todos os projetos, e como eu tava feliz, como eu tava animada, como tudo tava parecendo que fazia sentido, é como se fosse um quebra-cabeça que tudo tá no lugar, e eu tava me sentindo no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ela falou assim, mulher, com 2 filhas e uma filha de 6 meses, que tempo você tá tendo pra fazer isso tudo? E você tá nesse gás, e nem tá dormindo, que é outro papo que a gente vai ter pra outro podcast, que nem tá dormindo. Eu falei, cara, o grande ponto é que como eu não passo como é que fala? Os bois na frente da carroça, né? Eu sempre peço conselho de Deus, as coisas estão leves. As coisas simplesmente estão fluindo, a minha energia tá fluindo, as coisas estão fluindo. Porque eu simplesmente jogo pra ele. Fala, ô Deus, olha só. E agora já tô. Lembra, eu falei brincando aqui pra vocês, né? Que essa minha amiga era super brother de Deus. Eu me considero hoje em dia também. Porque tudo eu falo pra ele, olha só, presta atenção. Se for pra ir pra esse caminho, me dá um sinal. Mas assim, me dá um sinal claro, porque eu sou meio burra pra poder perceber esses negócios. Mas se não for pra ir pra esse caminho, me dá um sinal também. Se for pra ir, se não for pra ir, me dá um sinal. Tudo, gente, tudo que acontece na minha vida, eu peço conselho a Deus. Eu confio e entrego. Eu faço a minha parte, eu trabalho bonitinho, né? A gente não fica esperando Deus fazer tudo. Às vezes eu vejo que algumas pessoas usando Deus de muleta. Não é pra usar Deus de muleta na sua vida, né? Mas, tipo, tudo eu vou entregar pra Deus. Não, a gente faz a nossa parte, eu trabalho bonitinho. Só que eu não decido mais nada. E, gente, isso tira um peso das suas costas. Meu amor, você não tem noção. Porque eu era a pessoa que tinha necessidade de controle de tudo. Eu ficava assim, Deus, eu não jogava realmente pra Deus. Eu falava, Deus, me dá um conselho. Será que é ir pra esse caminho? Mas eu nem esperava o conselho dele, não. Eu nem esperava o que ele ia falar, não. Entendeu? Eu ia pegar e fazer. Pegar e fazer. Aí depois quebrava a cara, ou o negócio era pesado, né? Aí eu tive que aprender na marra, quebrando a cara. Eu espero que você não tenha que mais quebrar a cara pra aprender. Tô te falando aqui. Por isso que eu amo esse espaço, porque eu trago lições, aprendizados da minha vida, né? E aí eu falo pra ele, olha só, me dá o caminho. E ele traz, gente. É óbvio que, tá? Ele muitas vezes não traz a resposta
escrita, desenhada. Você tem que ler, você tem que interpretar. Às vezes é a fala de alguém que te dá o caminho. Às vezes, gente, sem sacanagem, é o story de alguém no Instagram naquele momento que eu precisava. Às vezes, já aconteceu isso com você? Você já me conta lá no meu Instagram, tá? Helena Lima, procure lá, Helena Lima, cheio de pontinho. Me conta lá no meu direct se esses sinais já aconteceram pra você. E quanto mais você procura, e quanto mais você confia, e quanto mais você entrega, cara, as coisas parecem que fluem, as coisas acontecem, e você realmente sente que você tá no lugar certo, na hora certa. E você começa a entender que, cara, tudo que acontece na sua vida tem um porquê. Ele tá te ensinando alguma coisa, ele tá te encaminhando para algo. E aí, a minha pergunta é, Deus, tá, mas o que você quer mostrar aqui? O que você quer que eu aprenda com isso aqui? E a vida se torna muito mais leve, gente. Então, esse foi o meu processo, né? Com relação à religião, vamos dizer assim. E um dos pontos que eu quero trazer aqui pra você, propósito. Palavra que, eu acho que ficou um pouco banalizada, tipo gratidão, né? Eu vejo muitas mulheres perdidas com relação a esse propósito, do tipo, cara, tá, eu sigo minha vida, eu sou mãe, eu trabalho, mas eu vejo muitas pessoas na internet, tipo, falando de propósito, sendo realizadas profissionalmente, conseguindo transformar a vida de pessoas, e eu? Pra quem que eu vim nesse mundo? Eu tô aqui pra quê? Sabe? Parece que as coisas muitas vezes não encaixam na sua vida. O que você tá fazendo aqui? E eu gosto muito de falar que se você comprasse comprasse um objeto hoje e você não soubesse pra que ele serve, cara, comprei o objeto, veio fora da caixa, veio sem manual e eu não sei pra que ele serve. Ou te deram esse objeto. Eu vou usar pra quê dentro de casa? Eu boto na cozinha? Eu boto no meu quarto? É de criança? É de quê? Pra que serve isso aqui? Se você não soubesse, você ia procurar aonde a orientação? Com o fabricante. Com a pessoa que fez, que fabricou aquilo. Quem você acha que vai te entregar ou te mostrar qual é seu propósito? Qual é a sua identidade? Por que você tá nesse mundo? Pra que você veio? Ou você acha que você veio só pra viver no piloto automático? Não. Todo mundo veio nesse mundo para servir. Tudo da natureza veio nesse mundo para servir em algum ponto, de alguma forma. E por que eu tô te falando isso? Primeiro, para te dar esse conselho, que se você não sabe a resposta, tá nele a resposta, pergunte para ele a resposta. Também para te falar que em janeiro desse ano, e é engraçado, né? A pessoa que zombava das pessoas que falavam, nossa, Deus falou comigo e tal. Na verdade, é porque eu queria isso também. E hoje eu vivo isso, porque eu fui atrás, eu corri. Eu quis, né? As coisas não vão acontecer se você não correr atrás. Principalmente de espiritualidade. Bom, então, eu senti muito forte esse chamado de Deus. Que veio muito forte a seguinte frase. Você vai transformar a vida de mulheres em 2024 através da sua voz. O podcast, ele estava engavetado há muito tempo. Eu já queria há muito tempo. Mas eu não tinha ideia de nome, do que eu ia entregar, qual formato de conteúdo, não sabia nada. Eu simplesmente fui deixando as coisas acontecerem, confiando, entregando e trabalhando, confiando, entregando e trabalhando, e as coisas começaram a fluir. E o podcast tá crescendo pra caramba. Tava até conversando com o Bruno aqui, que me ajuda com as gravações, que as métricas são surreais pra tão pouco tempo. Graças a você que tá aí do outro lado me ouvindo, assistindo, compartilhando, me deixa muito feliz. Só que meu propósito não para aí. Porque o tempo inteiro vocês me perguntam, Helena, mas e o como? Como? Tá, você falou de crença, mas como é que eu ressignifico essa crença? Comportamento, como é que eu deixo de ter esse comportamento? Né? A gestão das minhas emoções, como é que eu paro de ser explosiva? Como é que eu paro de me botar pra baixo? Como é que eu paro de culpar o outro? Como é que eu trabalho minha autorresponsabilidade? Como? Esse como, eu não consigo entregar aqui, né, no podcast. Até porque não é intuito. O podcast, ele é meu diário, vamos dizer assim. Ele é um bate-papo. Ele não é a técnica, ele não é um curso, ele não é um programa. Mas agora a gente vai ter o nosso espaço. No dia 8 de maio, eu abro as portas do Mente Lapidada Club, que é, eu ia falar um clube de assinatura, não deixa de ser, porque vai ser uma assinatura mensal, de lapidação da sua mente e da sua inteligência emocional. Mas eu gosto de falar, na verdade, que ele é um programa de transformação e de impacto. Lá eu dou a técnica, lá eu dou o como, lá eu dou o passo a passo dessa lapidação. E eu gosto muito de falar que meu grande objetivo com o Club é ativar a sua potência máxima.
para que você prospere não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional, trabalhando a sua mente, trabalhando a sua autoestima, trabalhando a sua energia. A gente vai falar sobre prosperidade. Muitos pontos vão ser lapidados lá dentro. E dia 8/5 eu vou abrir as portas desse espaço, que não vai ficar por muito tempo com as portas abertas, mas eu joguei para Deus e falei: Deus, que você traga as alunas certas para mim. As mulheres que estão olhando para si, entendendo que a sua realidade é reflexo de quem você é hoje. E que se você quer mudar de nível, você primeiro precisa mudar de nível. Os seus comportamentos precisam mudar de nível. Os seus pensamentos precisam mudar de nível. E muitas vezes sozinha, você não vai conseguir. Eu, quando me coloco no lugar de fala, porque eu já passei por esse processo todo e é eterno, eu já falei aqui. Mas eu estudei muito, gente. Neurociência, PNL, inteligência emocional, coach, curso de coach, né? Formação em coach. E continuo estudando. Cara, foram alguns anos nessa lapidação e eu sei que você não tem esses anos. Então, meu objetivo é acelerar o processo para você. Dia 8/5 as portas vão estar abertas. Acompanha tudo lá no meu perfil do Instagram, @HelenaLima, cheio de pontinho. Lá eu vou contar, enfim, detalhes, né, sobre o Mente Lapidada Club. Se você sentiu esse chamado, fique atenta aí para não perder a data. E eu espero que esse podcast tenha te ajudado e que tenha sido bom para você ouvir, assim como foi bom para mim gravar. Até o próximo Mente Lapidada.